Todos bem-vindos à segunda aula daqui a respeito da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Eu sou o pastor Dionísio e nós somos da Igreja de Nova Vida em Amendoeira. E queremos, nesse tempo em que você está aí, prestigiar você com um pouco de conhecimento bíblico, né? Nós estamos situados aqui no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, a partir do verso de número 1 até o verso de número 3, que o Espírito Santo de Deus pede para separar Barnabé e Saulo para essa primeira viagem missionária, né? Para a obra que o Espírito Santo tem para eles. Essa viagem vai acontecer e vai durar durante 2 anos. Nós estamos no ano 45 depois de Cristo. E tanto Barnabé como Saulo vão sair da Síria, eles vão em direção, não é? Aqui à ilha de Chipre, vão passar pela cidade de Salamina, depois Pafos. E há aqui, amados do Senhor, algumas condições que eu gostaria de analisar com você. Para isso, nós vamos começar então aqui o que diz a palavra do Senhor em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, verso de número 3, que diz assim: então, jejuando e orando, impondo sobre ele as mãos, os despediram. E verso de número 4 diz assim: enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre, diz a palavra do Senhor. Eles estão, então, saindo de Antioquia da Síria, né? E vão até esta cidade, até esta ilha, né? Passam pela Seleucia e vão até Chipre. Chipre, na realidade, é uma ilha, não é? E eles vão aí nessa ilha começar, então, a pregar aí em 2 cidades. As 2 cidades são Salamina e depois de Salamina também Pafos. E aí acontece um registro, né, muito abençoado, porque o autor de Atos, que é Lucas, vai deixar registrado no verso de número 5. Por gentileza, acompanhe comigo a palavra do Senhor. Diz assim, Atos, capítulo 13, verso de número 5. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus das sinagogas judaicas e tinham também João como auxiliar. Esse João que eles estão falando aqui, que Lucas fala, é João Marcos, primo de Barnabé, não é? Que foi convidado por Barnabé para integrar esse terceiro membro dessa viagem missionária que aqui nós estamos então falando. Então, Marcos deixa bem registrado esse contexto, que ali em Salamina, quando eles chegam em Salamina, né, estão anunciando a palavra de Deus. Então, aqui acontece que tinham também como João. João está participando, então, a partir desse momento, e aqui há o registro, né, que João está como auxiliar de Barnabé, auxiliar de Saulo, né, Saulo de Tarso, ou o Paulo. Então, João vai auxiliar agora essa condição dessa missão. Uma outra situação que nós podemos observar nessa condição é a estratégia que eles usam. A estratégia que eles usam é chegar numa cidade, e chegando nessa cidade eles procuram logo as sinagogas, não é? Por que eles procuram as sinagogas? Primeiro que eles são judeus. E agora, com essa condição de serem judeus, eles vão adentrar a sinagoga, e na sinagoga é dado a oportunidade para aqueles que querem falar. Eles vindam de Antioquia da Síria, aquele povo que está ali na ilha de Chipre, quer saber, ali em Salamina, quer saber o que é que as igrejas estão fazendo, as sinagogas estão fazendo, as outras regiões estão fazendo. Então isso vai proporcionar tanto a Barnabé como a Paulo a pregação do Evangelho da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual eles começam pelo Antigo Testamento e vão até o cumprimento na pessoa do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, né? Deixe-me falar um pouco dessa condição da ilha de Chipre. A ilha de Chipre é uma ilha do Mediterrâneo, né, ao sul da Ásia Menor. E
talvez eles tenham escolhido, né, esse roteiro dessa viagem que vai durar 2 anos, o início pela ilha de Chipre, porque a ilha de Chipre é muito conhecida de Barnabé, né? Barnabé, ele é natural de Chipre, a terra natal de Barnabé é Chipre, né? Você quer ver comigo, por favor? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, olha o que diz a palavra do Senhor nosso Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, verso de número 36. Olha o que diz, não é? A Bíblia, Atos 4, 36. Olha só o que diz. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita, natural de Chipre. Tem 2 informações aqui a respeito de José, né? De Barnabé. Primeiro que o nome dele era José, e foram os apóstolos que deram o sobrenome de Barnabé, filho da consolação. Primeiro, eles dizem que ele era levita, e depois, da onde que ele tinha vindo? Natural de Chipre, né? Natural desta ilha de Chipre. Então, Barnabé já conhecia essa ilha. E Barnabé, então, ele começa com Paulo essa viagem missionária dirigida pelo Espírito Santo e começam por aqui, por Chipre, a questão de evangelizar. Aí você vai perguntar, assim como eu também me perguntei, como é que o evangelho chegou até Barnabé? Como é que esse evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, lá de Jerusalém, chegou nessa ilha de Chipre? E a resposta está aqui no capítulo de número 11. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11. A Bíblia, ela vai nos dar essa explicação e vai nos permitir tomar esse conhecimento, né, dessa condição. Versículo de número 19. Você está aí olhando para Atos, capítulo de número 11, verso de número 19, e diz assim a palavra do Senhor: então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão e se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Então a palavra de Deus chega até Barnabé, chega até esta ilha de Chipre, alcança esse homem chamado José, que os apóstolos deram o sobrenome dele de Barnabé, através dessa condição da tribulação, ou seja, do martírio que sobreveio ao diácono Estevão, que foi levado para fora da cidade e foi apedrejado, e durante a condição do apedrejamento, ele declara, assim como o Senhor Jesus na cruz, para não imputar a eles aquele pecado, né? E ele vê o céu se abrindo, ele vê o Senhor em pé, uma maravilha, né? Graças a Deus, o Senhor sendo fiel ali naquela condição, diante daquele que está entregando a sua vida, né? Dentro dessa situação, por causa da pregação do Evangelho da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Então já sabemos como é que o Evangelho chega até a ilha de Chipre. Já sabemos mais ou menos como é que Barnabé, né, esse que tem o sobrenome Barnabé, José Barnabé, recebeu esse evangelho. Então agora Barnabé vai ali naquela ilha que ele conhece, que é natural. E essa ilha tem 2 cidades, tá bom? Essa ilha tem a cidade de Salamina, que está descrito aqui em Atos capítulo 13, não é? Verso de número 4. Enviado, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleus e dali navegaram para Chipre. E chegando na ilha de Chipre, nessa ilha, aí dentro dessa condição, 234 quilômetros depois de Antioquia da Síria, 234 quilômetros, eles chegam então aqui à condição de Salamina. E em Salamina estão anunciando a palavra de Deus das sinagogas judaicas, e há o registro bíblico que João Marcos está ali com eles. João Marcos, que é primo de Barnabé,
está ali e agora, a partir desse momento, está aqui registrado que há um terceiro membro nessa viagem missionária, né, do apóstolo Paulo. Essa condição deles chegarem até essa ilha de Chipre, chegarem nessa cidade de Salamina, mostram que marca o encontro deles, a entrada deles na Europa, tá bom? Então, dentro dessa condição, depois que eles pregam e que João Marcos passa a ser auxiliar deles, a Bíblia me diz no verso de número 6, Atos, capítulo 13, verso de número 6. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu mágico, falso profeta, de nome Bar-Jesus. Então eles saem dali de Salamina, eles andam pelo menos ali 144 quilômetros dentro dessa ilha chamada Chipre, e chegam até esta cidade de Pafos, né? Pafos é a capital da província romana dentro desta ilha de Chipre. Então Pafos, por ser capital, ela é uma província, né, dali desse Império Romano. E havia dois tipos de província, tá bom? Dois tipos de província nessa época do Império Romano. Aquelas que eram diretamente, né, governadas pelo imperador, e aquelas que depois, ou seja, em 27 a.C., elas eram controladas através do Senado. E essas províncias controladas através do Senado, que é o caso de Chipre, que é o caso daqui, era uma província chamada senatorial. Ou seja, o Senado estava no controle desta província. E como o Senado estava no controle dessa província, eles enviavam um senador, um procônsul. Esse procônsul que aqui está nesses dias de Barnabé, nesses dias de Paulo, nesses dias de Marcos, e é chamado de Sérgio Paulo. Olha só o que diz a palavra do Senhor nosso Deus, verso de número 7. Eles chegam então em Pafos, e diz a palavra do Senhor, verso 6 e verso 7. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu mágico, falso profeta, de nome Bar-Jesus, o qual estava o procônsul Sérgio Paulo. Então nós temos aqui um procônsul que quer ouvir a palavra de Deus, que quer ouvir o que Paulo, o que Barnabé, o que João Marcos estão trazendo, essas boas novas, essas novidades que vêm agora com esse homem. E Paulo, Marcos, Barnabé vão enfrentar dentro dessa condição, meu querido e minha querida irmã, uma terrível oposição desse homem chamado Bar-Jesus, não é? Que quer dizer também filho de Jesus, mas que não tem nada a ver com Jesus, o Rei da Glória, porque provavelmente esse homem, vendo o interesse do procônsul, que é a maior autoridade da ilha, ele deve ter pensado assim: eu vou perder o meu emprego, eu vou perder a minha autoridade, eu vou perder a minha influência com esse governador da ilha. Então ele vai se opor. Toda vez que Paulo vai falar uma posição, ele contrapõe aquela posição de Paulo. Toda vez que Paulo vai anunciar, ele começa a contrapor ali diante dessa situação, porque senão ele perde o seu emprego. Essa condição de ser chamado de mágico é porque ou ele era um astrólogo, não é? Que influenciava, ele era falso profeta. Olha o que diz a Bíblia, ele era falso profeta. E aqui, esse homem que ele está influenciando, o Sérgio Paulo, a Bíblia me diz, o texto bíblico me diz, Lucas deixa aqui essa referência, que era um homem inteligente. Então, para Lucas, que é um médico, chamar o procônsul Sérgio Paulo de inteligente, era porque ele mais, ou Bar-Jesus, ele
maquiava e ele ali pensava, ele ali fazia a sua melhor exposição, porque não se pode enganar uma pessoa inteligente durante muito tempo, não é? Então ele tenta se opor, ele tenta ali falar essa condição, ele tenta veementemente ir contra Paulo, contra Barnabé e contra João Marcos através dessa condição que está aqui anunciando. E olha só o que acontece, olha o que diz, Paulo vai reagir a essa posição desse homem chamado Bar-Jesus Elimás. Ele vai reagir. E qual a maneira que Paulo reage? Uma palavra de autoridade. Paulo vai ali, amados do Senhor, ser usado pelo Espírito Santo, porque a Bíblia me diz que Paulo estava cheio do Espírito Santo. Retorne comigo aqui ao texto bíblico, Atos capítulo 13, verso de número 8. Diz assim a palavra do Senhor: opunha-se Elimás, um mágico, porque assim se interpretava o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia, Saulo, também chamado de Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, diz a palavra do Senhor. Olha só, disse assim: ó filho do diabo, cheio de todo engano, de toda malícia, inimiga de toda justiça, não cessarias de perverter os caminhos retos do Senhor? Diz a palavra do Senhor. E no verso de número 11 diz assim: pois agora eis que sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol, por algum tempo. E no mesmo instante caiu sobre ele uma névoa de escuridade, e andando à roda, procurava a quem ali o guiasse pela mão. No mesmo instante que Paulo libera essa palavra, diz a palavra do Senhor que esse homem, Bar-Jesus Elimás, ele fica cego, totalmente cego. Isso impressiona aqui o procônsul, Sérgio Paulo. Sérgio Paulo fica tão impressionado com essa condição que o relato bíblico no verso de número 12 é o seguinte, diz assim: então o procônsul, vendo que sucedera, creu maravilhado com a doutrina do Senhor. O procônsul estava extasiado, vendo que aqueles que estavam pregando as boas novas, o evangelho, que estavam anunciando, ali liberaram uma palavra, e a partir desse momento, Bar-Jesus, aquele que era astrólogo dele, aquele homem mais íntimo, né, que a ele a tomar uma decisão sempre consultava, então aquele homem agora estava cego. Então é verdade o que aqueles homens estão dizendo. E ele fica maravilhado, né, nessa condição, ele fica impressionado. E a partir desse momento ele é o primeiro oficial romano a se converter, né, aí dentro dessa condição. Mas mesmo nessa cidade de Pafos, acontece uma outra situação. Houve um desfalque nessa equipe missionária. Olha só o que diz o verso de número 13, diz assim, Atos, capítulo 13, verso 13. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha, e João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém.